Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos em pé, eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo de número 2, e versículo de número 5. Eu estou bem desconfiado que eu acho que eu estou ficando velho, estou precisando usar óculos. Esses dias eu fui pregar, eu me mudei, já faz uns 3 anos que eu me mudei. Aí cheguei lá na minha igreja, fui pregar, ler o versículo, não enxerguei nada. Aí eu Bom, nem é só os velhos que usam óculos, né? Mas no meu caso, eu acho que é por causa disso. Aí precisei... Tem uns piazão aí usando óculos aí. Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 5. A Bíblia diz assim: não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, não havia homem para lavrar a terra. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. No livro de Jó, capítulo 26 e versículo de número 8, livro de Jó, capítulo 26 e versículo de número 7 e versículo de número 8. E ele estende ao norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo dela. Amém. Pode sentar. Amém. Glorificando ao Senhor. Estou muito feliz por poder estar aqui novamente, para poder glorificar o Senhor e adorar o Senhor juntamente com os irmãos. Eu estava lá em Guaratuba quando eu vi no Face a posse do Claudinei, fiquei muito feliz e disse no meu coração: quando eu for lá, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou descer lá embaixo, né? Eu iria vir de um jeito, se ele não me convida, eu iria vir do mesmo jeito, mas aprove ao Senhor ele me convidar para vir e eu vim. Mas eu iria vir assim, da mesma forma. Um dia desses eu ia aparecer aí. Nos conhecemos há muito tempo, meu amigo, grande servo de Deus, homem temente a Deus, homem de oração, uma pessoa com intimidade com Deus bem profunda, com um testemunho fabuloso. Quem não viu ainda, com certeza vai ouvir, e Deus tem usado ele de uma forma maravilhosa. Tenho certeza que os irmãos serão abençoados com esse casal, né? Pessoas temente a Deus e que têm uma estreita comunhão com Deus, e é isso que de fato chama a atenção e faz a diferença na obra de Deus. Fiquei muito feliz por poder rever aqui o irmão Zé Mendes e o Josias. Desde que eu venho aqui, e a hora que eu venho aqui não vai de hoje, viu? Eu vim aqui quando eu era bem jovem, tinha cabelo. Aí eu vinha pregar aqui faz tempo, nos cultos de jovem. Eu vinha lá da Sucuminha a pé, porque naquele tempo os pregadores rodavam a cidade a pé. Então eu vinha a pé e na maioria das vezes voltava a pé. E o Josias já estava aqui, aí está aqui ainda. Zé Menes, então, é um patrimônio da Santa Rita. E quando ele citou o texto que o salmista diz no Salmo 125, né? Que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, né? E que não se abala, mas permanecem para sempre. Isso é uma coisa tão espetacular, esse texto, e foi muito oportuno esse texto. Fala muito de uma dependência de Deus exclusiva, porque o contexto da história, para quem lê, sabe que o povo recém-chegado do cativo, dos 70 anos de Babilônia, quando eles entram na cidade de Jerusalém, o que eles encontram lá? Encontram uma cidade com os muros destruídos, sem templo, sem casa,
sem família, sem amigo, uma cidade queimada ao fogo, o mato tomando conta da onde o pouco que tinha. A única coisa que estava de pé em Jerusalém eram os montes de Sião. Ainda que estivesse meio que chamuscado pelo fogo, dos anos anteriores aonde foi saqueada a cidade de Jerusalém, a única coisa que permaneceu de pé na região foi justamente os montes de Sião, cheio de marcas da guerra, do fogo, dos inimigos, dos adversários que levaram o povo de Deus cativo, mas estavam lá firmes e fortes, inabaláveis. É por isso que o salmista Davi, ou o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala, independente do fogo sobre ele, da guerra, da perseguição, da doença, da dor, de tudo que possa acontecer em volta dos montes de Sião, eles estão lá até os dias de hoje. Então aqueles que esperam no Senhor são como monte de Sião, são inabaláveis, independente das circunstâncias. Se as circunstâncias são adversas na nossa vida, nós precisamos estar aqui. Se são a favores, estamos aqui. Se há uma grande bênção na nossa vida, estamos aqui. Mas se as coisas estão indo tudo para trás, nós continuamos aqui. E em tese, é sobre isso que eu quero falar nessa noite rapidamente com os irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 2, e no livro de Jó, há 2 versículos ou 2 textos que parecem uma contradição bíblica, mas na verdade não é uma contradição bíblica. São 2 coisas que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, se complementam e se completam. Moisés, quando escreve no livro do Gênesis, ele diz que a terra não havia chovido até então. Por isso não havia erva no campo, não havia, as plantações ainda não haviam nascido, porque ainda não havia chovido. Ou seja, Deus ainda não havia permitido a chuva sobre a terra. E aí também existe uma outra questão, uma outra problemática, que é que também não adiantava ter a erva no chão, porque não tinha homem ou ser humano para cultivar a terra. A Bíblia também informa que por mais que não tivesse a erva, o homem, e não tivesse chuva, brotava da terra um vapor, uma neblina que vinha da terra, brotava da terra, não era sereno, brotava da terra uma névoa, uma brisa que regava a terra para que a terra não ficasse seca, ressecada. Aí Jó, no capítulo 26, versículo de número 8, ele diz que Deus, pelo seu poder e pela sua bondade e misericórdia, ele criou as nuvens, encheu as nuvens de gotículas de água, estas então formaram muitas águas, as nuvens ficaram pesadas, estavam escuras, mas a ordem de Deus era: não rasguem-se as nuvens sobre a terra. Então, quando Moisés diz que não chovia sobre a terra, na verdade, teoricamente, não é porque não havia chuva, ou não havia sido criado a chuva, é porque não havia uma ordem de Deus direta para que a chuva descesse sobre a terra. Entendeu ou não entendeu? Existia a chuva, existia a provisão, mas não existia o tempo para que ela descesse sobre a terra. Não era ainda a época determinada por Deus para que a água descesse. Então Deus retém a água nas nuvens e dizia para as nuvens: não se rasguem, não soltem a água, não abra-se as janelas das nuvens, não se derrame água sobre a terra, porque ainda não é chegado o tempo. E aí me chama a atenção, porque Jesus fala a parábola do semeador
no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e lá, narrando a história do semeador, ele diz que uma semente caiu à beira da estrada, em terra seca, e não produziu. Outra caiu em meio aos espinhos. Outra caiu em meio às pedras ou os pedregais. Outra caiu em terra boa, e esta produziu. Essa terra, todos nós compreendemos e entendemos que é o nosso coração, a nossa vida, aquele que recebe, ou o coração que recebe a palavra de Deus e põe em prática e toma para si como algo que pode mudar a sua vida, é a terra boa, que produz. É o caso de nós que aqui estamos, um dia ouvimos a palavra de Deus no nosso coração, guardamos no nosso coração e nos tornamos terra boa e produzimos fruto, e estamos produzindo ainda fruto. Mas essa mesma palavra, essa mesma semente cai em terra que está à beira do caminho, que é uma terra dura, é aquela pessoa que recebe o Evangelho e não aceita de jeito nenhum, né? A semente não produz, morre, e ele nunca consegue firmar. Outra semente cai no meio das pedras, e ela começa a querer vingar, mas não vai, porque a pedra sufoca, não tem terra, não tem sol, e acaba morrendo. Existe aquela assim que cai no meio do espinho, o espinho sufoca e a semente não produz. São tipos de coração, tipos de pessoas que recebem a semente do Evangelho. Aí eu consigo imaginar que pode ser que entre nós existe algumas terras ou alguns pedaços de terra que estão aqui nesta noite. E se eu estou falando, porque existe algumas terras aqui nessa noite que estão ressecadas, porque não recebem há muito tempo uma chuva vinda do céu, que é uma provisão da parte de Deus. A chuva, ela é uma provisão de Deus, ela é uma dádiva de Deus. Ela acontece, o processo da chuva, na permissão de Deus, no querer de Deus. É Deus que tem o controle, é Deus que determina todas as coisas. Não existe nada acontecendo em cima da terra, debaixo do céu, sem que haja a manifestação do poder de Deus, a autorização de Deus, porque eu ainda entendo que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Nada se furta à vontade e ao querer de Deus. Tudo que acontece ou é a vontade de Deus ou é permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém ou não amém? Amém. É por isso que nós que aqui estamos não podemos querer estar preocupados, ou tristes, ou deprimidos, ou sem chão, pensando no que iremos fazer devido às circunstâncias que a vida nos proporciona. Não, porque nós entendemos que tudo está no controle do nosso Deus. Ele está no controle da tua vida. Ele está no domínio da tua vida. Amém ou não amém? Aí, essa terra que somos nós, há um tempo que recebe chuva, fica molhada, e é o tempo da nossa frutificação. É quando nós frutificamos, é quando nós damos fruto para o reino, é quando nós estamos animados, é quando nós estamos participativos no reino de Deus. Nos tornamos terra boa, frutífera. É quando o reino de Deus ganha, porque nós estamos aqui todos os dias de culto, participamos dos grupos e damos fruto, e vidas são abençoadas com o nosso trabalho. Estamos frutificando, porque estamos recebendo da parte de Deus a chuva de bênção, que faz com que nós caminhemos cada dia mais, sendo abençoado e abençoando vidas. Mas há um tempo nas nossas vidas que parece que a chuva não existe. Parece que o céu se fechou
E parece que nós estamos, parece o Gênesis, que não tem chuva. Olhamos para o céu e vemos as nuvens carregadas, mas as nuvens não se rasgam, e a nossa terra está seca. E aí nós temos a tendência de estarmos sempre olhando para o céu quando estamos em seca, porque nós entendemos que a chuva, ela vem do céu. E se a chuva vem do céu, é lógico que o lavrador olha para o céu e pede a Deus que mande chuva para regar a sua terra. Essa é a lógica humana. Mas chega um tempo que as nuvens se dispersam, o céu se abre e nós começamos a entender e começamos a pensar e a conjecturar no nosso interior que não tem chuva e que a chuva não virá, porque o tempo de sequidão é tão grande que nem nuvens no céu existe. E aí a nossa terra está seca e nós olhamos para Deus, para o alto, esperando dele o socorro, e o socorro não vem. E quando nós não vemos o socorro do alto chegando em nosso favor, nós esperamos então no homem, e nós iremos atrás do homem, ou da mulher, ou do ser humano, ou de qualquer condição terrena, para resolver ou saciar o nosso anseio. O problema é que às vezes nós estamos vivendo um Gênesis 2, versículo de número 5 na nossa vida. Não tem chuva e não tem homem para lavrar, para cultivar a terra que sou eu e que é você, e que está seca, precisando de cultivo e de cuidados. Aí você procura em Deus o socorro e Deus não aparece. Aí você corre no homem e o homem não está disponível para cultivar o teu coração, para cultivar a tua vida, para cuidar de você e trazer solução que você tanto precisa. É assim ou não é assim? Tem hora que parece que até o pastor da igreja some, parece que a irmã do círculo de oração some, parece que as pessoas viram as costas para nós e ninguém nos ouve, ninguém se preocupa com aquilo que estamos passando, ninguém dá ouvido ao nosso clamor. Se do alto não vem a resposta, nem tão menos aquele que poderia estender-nos a mão está disposto a nos estender a mão. É um deserto causticante que nós passamos na nossa vida. E isso não precisa ser um profeta para dizer, porque todos nós que aqui estamos de uma forma ou de outra, um dia ou outro, já passamos por isso, ou estamos passando, ou ainda vamos passar por esse processo. E aí, irmão, o que fazer quando Deus parece que carregou a nuvem de Jó e levou embora? Eu parece que estou vendo Deus dizendo para a nuvem, não se abra e não chova sobre o Zé. Não se abra e não chova sobre a Maria. Fecha, recolhe, vai para lá, vento, toca a nuvem e manda ela embora. Aí olha para baixo, está lá o ser humano, olhando para cima com uma terra seca e não tem chuva para si. E nem possibilidade. Olha para o seu lado, não vê homem, pessoas para lhe ajudar. E aí, o que pensar? O que fazer nesses momentos? O que você faz quando Deus parece que foi-se embora? Quando ninguém pode te ajudar? E aí, abre um parênteses para dizer que nem sempre
o irmão ou a irmã é culpado de não te ajudar, de não estender a tua mão. Pode ser um processo que você esteja passando e que você precisa passar. E aí é como que se Deus tirasse do teu caminho aqueles que podem te ajudar. A Bíblia diz, na última parte do versículo, que para que a terra não morresse seca por muito tempo, um vapor nascia, brotava da onde? De dentro da terra, do interior da terra, brotava um vapor, uma brisa úmida, e regava a face da terra, para que a terra não morresse de vez. É Ele mesmo. O Espírito Santo de Deus é a brisa. O Espírito do Santo de Deus é este vapor. O Espírito Santo era como se fosse um sereno, mas que não vinha do céu, mas brotava da terra. E você passava a mão na terra, e a terra estava úmida, e estava hidratando-se com aquele vapor, aquela brisa que surgia do interior da terra, e dava à terra condições para sobreviver, até que Deus mandasse a chuva do céu. E aí, o que eu aprendo com isso é que às vezes Deus não vai mandar do céu o socorro. É que às vezes o socorro não vem do irmão Josias, que pode te estender a mão e fazer um pix. E aí a gente sempre espera naquele que pode e que tem condição de nos ajudar. Sabe aquela hora que você está passando no estreito mesmo? Ah, Jesus, vou passar bem pertinho do irmão, vai que Deus toca, né? E ele põe a mão no meu paletó, oh, aleluia. Hoje não é no paletó, ninguém põe a mão em paletó de ninguém. Hoje é o telefone que toca. Você corre lá para ver se é o Pix que chegou. E aí não acontece nada disso. Não acontece. É porque pode estar acontecendo na tua vida algo que muito aconteceu em tempo de pandemia. As pessoas se reinventaram em muitas situações, muitas profissões que praticamente quase se extinguiram, muitas situações que as pessoas tiveram que fechar as suas portas e procurar uma outra atividade para suprir as suas necessidades devido a essa situação que estamos atravessando até os dias de hoje. E aí, quando eu vejo toda essa situação acontecendo e olho para a Bíblia, parece que estou vendo Deus dizendo: olha, há momentos na vida que eu não vou abrir janela do céu e não vou derramar nada do alto para você. Vai chegar um momento que aqueles que podem te ajudar, eu vou afastar de você. Mas e aí? E aí vai brotar de dentro da terra, que é você, uma brisa chamada Espírito Santo de Deus, que vai fazer você compreender o caminho, o projeto, o que precisa ser feito para que você saia dessa situação. Nós estamos muito mal acostumados a esperar somente em Deus, que Deus nos abençoe. Aí nós oramos, fazemos campanha de jejum, oração, campanha no círculo de oração, campanha na igreja do fulano, do ciclano, vamos para tantos lugares, vamos à casa do profeta, ouvir uma palavra profética, mas não temos a capacidade de olharmos para dentro de nós e entender que dentro de nós o Espírito Santo de Deus faz morada, e se Ele faz morada, Ele tem um escape para a tua vida. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus está dentro de ti. Amém ou não amém? Amém.
Se o Espírito de Deus está dentro de ti, se Ele deita contigo, se Ele vai contigo, se Ele vem contigo, se a presença do Espírito Santo de Deus é contigo, porque a Bíblia nos prova, que diz que Jesus quando foi, Ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu trago uma palavra profética para ti nesta noite, você que não vê escape, você que não vê solução, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de ti, nestes próximos dias, vai abrir o teu entendimento, a tua mente, e você vai compreender o caminho que deve seguir, as decisões que deve tomar, para que a boa mão de Deus se estenda sobre a tua vida. Tu não tens ideia da capacidade que está sobre a tua vida. Deus vai trabalhar na tua vida e vai te fazer maior do que aquilo que você pensa em ser. Você sabia que você pode ser muito melhor do que você já é? Você sabia que você pode produzir muito mais do que você está produzindo? Existe doença, existe dores, existe situações difíceis economicamente, financeiramente, de saúde, em todas as esferas, que não é para nos deixar menor, não é para nos destruir, não é para tirar a nossa vida, é para que nós entendamos que nós temos uma capacidade interior de sermos melhores do que aquilo que somos. Se o Espírito Santo de Deus está conosco, é bem verdade que o Espírito Santo de Deus vai nos orientar naquilo que nós precisamos fazer para sermos vitoriosos. E aí, irmão, aí na minha cabeça não entendo. Vamos atrás do Pedro, procurar ajuda, quando dentro de nós já está o Consolador, Espírito Santo. Aí vamos procurar ajuda com pessoas que de fato não tem nem para si, quando conosco está aquele que vai nos levar de encontro ao Senhor Jesus dos ares, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nessa noite vai começar confortando o teu coração. A tristeza, a angústia, o desespero, o medo vai deixar a tua vida. Vai haver um bálsamo do Espírito sobre ti, e tu sairás daqui com a cabeça levantada, sabendo que Deus ainda tem coisas grandes para fazer contigo. Nós não compreendemos a capacidade intelectual que nós temos. A nossa capacidade intelectual é fora do sério. E o Espírito Santo de Deus vai colocar na tua mente uma nova estratégia de vida. Vai revelar ao teu coração algo novo, que vai te tirar da onde você está, em todos os sentidos. Aí não vai precisar ninguém te estender a mão. Nessa ocasião específica que eu estou dizendo, nessa situação específica que eu estou te dizendo, quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Essa situação é o Espírito Santo de Deus que vai abrir o teu entendimento, vai te esclarecer coisas extraordinárias. O teu potencial vai explodir da noite para o dia, e você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, você vai ser regenerado, você vai levantar como um homem e uma mulher realizado diante de Deus. Imagina, irmãos, quantas pessoas por aí que nem a Deus temem, se reinventaram em meio à pandemia. Imagine tu que estás aqui, de posse da presença do Espírito Santo dentro de ti. Aí nós ficamos chorando, meu Deus do céu, o que eu faço agora? É um desespero, dá uma ira santa na gente.
uma loucura. Choro atrás de choro, crente chorando, desesperado, e esquecendo-se da real presença do Espírito Santo ao seu lado. Aí você lá na tua casa, na tua cama, no teu sofá, na tua mesa, junto com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, sentado e lamentando. Ei, agora a coisa fica feia. Ganhei a conta. Redução de funcionário. Agora, ai. E aí, se o Espírito Santo pudesse se personificar numa pessoa, ele estaria do lado, olhando e dizendo, meu Deus do céu, que coisa. O que esse homem está dizendo? O que é isso? E eu? Existem muitos cristãos entristecendo o Espírito Santo. Não estou falando de pecado contra o Espírito Santo. Eu estou falando de entristecendo o Espírito Santo. Com as dúvidas que pairam no coração. Com o medo que toma conta da tua alma. Tu és um servo de Deus. Tu és uma serva de Deus. Lá no Evangelho de João 15:16, ele disse, eu vos escolhi, vos nomeei, para que desse fruto. Então, se tu estás assentado hoje aqui, tu não és um Zé Ninguém, tu és um escolhido, tu és um sacerdócio santo, povo escolhido e separado por Deus. Tu és mais precioso do que a menina dos olhos. Deu para entender quem tu és? Você não é qualquer um. Você não é órfão de pai nem de mãe. Você tem um Deus que está ao teu lado. E tu não vais perecer, porque se tu perecer, a Bíblia não é verdade. Tu és servo de Deus, e se és temente a Deus verdadeiramente, não perecerás. Tua vida está nas mãos de Deus. O teu caminhar está nas mãos de Deus. A tua casa está na mão de Deus. A tua família está na mão de Deus. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Se tu nesta noite descer à sepultura, tu estás na mão de Deus. Pode deitar aqui no pó, mas pode levantar nas mansões celestes e estarás eternamente com o Pai. Para que maior alegria do que essa? O nosso desespero quanto à morte é muito compreensível no âmbito humano, na lógica humana. Aí a gente pensa, puxa vida, eu vou morrer, vão me colocar num caixão e vão botar lá embaixo no terceiro. É 3 cumbas, ai, tomara que me ponha na primeira, não fique muito no fundo. Isso não faz a menor diferença. Quando o teu coração parar, os teus olhos fecharem, os anjos te recolherão e te levarão para os braços do Senhor. E aí quando você abrir os teus olhos lá do outro lado, jamais vai querer voltar para cá. Aí vai dizer, puxa, mano, bem que eu podia ter vindo antes, né? Bem que eu podia ter vindo antes. Aí eu me lembro do meu pai, antes de morrer, nos meses antes de morrer, eu dizia para o Senhor que não queria que o meu pai partisse para a eternidade sem que eu estivesse perto dele. E aí eu havia me mudado, já tinha mudado de cidade. E justamente nos dias que ele morreu, eu estava em casa. E aí ele disse para mim um dia, alguns dias antes de morrer, ele disse assim, eu estou pronto, só estou esperando Jesus me chamar. Já só estou esperando. Ele disse, não tenho mais nada o que fazer aqui. Só estou esperando ele me chamar porque eu quero estar com ele. Quem conheceu meu pai sabe de quem eu estou falando.
E ele partiu para a glória. Estava na casa da minha irmã, deitado, só virou a cabeça de um lado, e foi com Jesus. Para que maior alegria do que esse? Para que o desespero? Para que o medo da morte? Para que o medo do dia de amanhã? Ah, meu Deus do céu, se Deus não abrir uma porta essa semana, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não vai morrer, não. Se Deus não tiver misericórdia, eu vou passar vergonha. Não vai passar. Não deixa o inimigo buzinar na tua vida e te tirar a tua paz, o teu foco. Quanto mais aperta o sapato, mais no templo tu tens que estar. Quanto mais difícil as coisas estão, mais glória a Deus você precisa dar. Quanto mais a enfermidade toma conta do teu corpo, mais glória a Deus e louvor você deve prestar ao teu Deus. Oh, louvado seja Deus. Tá difícil, ai glória a Deus. Tá ruim, glória a Deus. Sirva a Deus com alegria, irmão. Sirva a Deus no momento difícil financeiro. Se alegre na presença de Deus. Está doendo aqui, está doendo ali, não tem problema. O corpo pode estar debilitado, mas o interior se renova a cada manhã. Oh glória! Nem que seja para você vir se arrastando na casa de Deus, venha para a casa de Deus. Nem que seja para você vir carregado para fazer alguma coisa para Deus, mas faça aquilo que Deus coloca no teu coração. Não tem nada mais prazeroso do que isso. Isso é o que permanece. As coisas daqui, irmãos, são passageiras. O comer, o vestir, o construir, gozar dessa vida terrena, isso é passageiro. A nossa vida é passageiro. Até ontem, há poucos dias, eu era bem jovem como esse rapazinho aqui, novinho, né? Vamos trocar de idade. Já passei por essa idade. O tempo passa, é curto, a vida é curta. 70 anos, que é em média por aí, é pouco tempo, irmão. Já parou para pensar que até poucos dias você ainda era uma adolescente e agora já está o aviãozão descendo a lomba? Daqui a pouco aterriza. Não é porque a idade está avançando, as forças estão se acabando, que você vai se entristecer. Se alegre em Deus. Deus é conosco. O que importa é a alegria do Espírito Santo dentro de nós. O que importa é nós sentirmos a presença do Espírito Santo aqui dentro, dizendo: eu estou contigo, eu não te largo, eu não te abandono, eu vou com você até na sepultura. Eita glória! Não tem coisa melhor do que isso, a presença de Deus na nossa vida, com chuva ou sem chuva, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, glória seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém ou não amém? Eu quero orar por você nessa noite. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que na lógica tua tudo esteja invertido ou errado, Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus não podia tirar Lázaro, né? Nem precisava ir lá em Betânia. Da onde ele estava, só poderia levantar a mão e dizer: ô Lázaro, levanta, seja curado. Não, fez questão de que Lázaro fosse sepultado. A lógica humana, ela não é a mesma da lógica divina espiritual. Tem coisas que acontecem na nossa vida, é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós. Nós somos instrumento. Somos instrumento. O nome do Senhor era para ser glorificado na morte do seu amigo. E quando Lázaro foi ressuscitado e saiu da sepultura,
O nome de quem que foi glorificado? O nome dele. Então não queira entender os projetos de Deus. Não queira entender a lógica de Deus, o tempo de Deus, como Deus faz. Não queira entender essas coisas. Somente adore e glorifique ao Senhor. Uma outra coisa que eu não conseguia entender, e tem coisa na Bíblia que na lógica humana você não entende. É por isso que crente não pode andar por vista, mas andar por fé. Aí Noé, 40 dias, irmão, em cima da água. 40 dias, 40 noites lá, ó. E Deus silenciou, deixou o homem lá. E você acha que Noé ficou todo esse tempo em cima da água, por quê? Porque a água não baixou? Deus podia estralar o dedo e a água baixa. Ele tem o domínio de todas as coisas. Mas não. O que Noé tinha que passar, ele tinha que passar. Ele tinha que ficar 40 dias lá navegando de molho na água. Aí a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. Lembrou-se de Noé. E o lembrar não é que Deus esquece. O lembrar no original é zacar. Zacar no original significa trazer para a ordem do dia. É o lembrar de Deus. Deus não esquece. Toda vez que você fala, Deus se lembrou, dá a ideia de que Deus se esquece. Deus não se esquece. Lembrar é zacar. E zacar significa trazer para a ordem do dia os fatos. É isso. Amém ou não amém? Então, Noé foi para navegar nas águas, entrou nas águas e saiu da pauta. Só foi lembrado de novo quando Deus traz o nome de Noé para a pauta e diz, não, você agora está na hora de eu te trazer de novo para a terra. E aí baixou-se as águas e Noé saiu. Contigo é a mesma coisa. Enquanto não chegar o teu momento, meu irmão, pode espernear para lá, para cá, pode gritar, pode sapatear, que não vai dar nada certo. Enquanto o processo não acabar, tu vais ter que passar pela prova. Mas este passar pela prova tem que ser no reteté de Jeová. Dando glória a Deus. Né? Lá na casa, ai, ai, ai. Dá 2 ai, 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 3 glória a Deus. É assim, entendeu? A hora que vai a boquinha abrir para murmurar, dá glória a Deus. E segue o barco. É assim que funciona, esperando a boa misericórdia do Senhor nosso Deus. Porque quando você acorda, a misericórdia de Deus já está de pé do lado da tua cama, dizendo, eu estou aqui para ter misericórdia de ti. Fica de pé. Em nome de Jesus. Eu quero orar para você nessa noite, juntamente com os obreiros dessa igreja. Se você deseja e quer vir aqui à frente, quero que você venha. Se você ficou na tua casa desanimado, pensando em parar, eu acho que eu vou trocar de igreja, eu vou não sei o que, essas coisas, não quero mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Continua a tua caminhada. Continua adorando ao Senhor, porque a Bíblia disse, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Maior exemplo Jesus deu. Ele venceu o mundo. E se ele venceu, a possibilidade de vencermos também é maior, é grande, e Deus vai te dar uma grande vitória. Amém? Espírito, chorar, mandar a vassoura e minha vida. Oh, aleluia. Enche-me do teu poder. Vem aqui à frente, irmão, vamos orar. Está difícil, não está compreendendo como é que funciona a vontade de Deus na tua vida. Deus está dizendo, fica tranquilo, descansa, descansa. Deita hoje na tua cama e sonha com os anjos. Amanhã pertence ao Senhor. Ele se encarrega da tua vida e cuida dos teus. Aleluia. Chorabagassuri de canto. As minhas mãos eu quero levantar e o louvor te adorar. Meu coração eu quero
derramar diante do teu altar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, ó Pai, a tua igreja se alegra, glorifica o teu nome, Pai. Senhor, pela tua presença maravilhosa, ó Pai, Espírito Santo maravilhoso, receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada com unção, com poder, ó Pai, e nós cremos no poder da tua palavra, Senhor, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que levanta, a palavra que sara. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai repreendendo toda a enfermidade dos ossos, do sangue, dos nervos, ó Pai. Deus, que toda enfermidade da alma, em nome de Jesus, ó Pai, bata em retirada, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que pela fé o teu servo ouviu a palavra, a tua serva ouviu a palavra, creu, ó Pai, no milagre, Pai, e estão aqui, ó Pai, recebendo a oração da fé, a oração que cura, a oração que levanta, a oração que renova, a oração que restaura, Pai, em nome de Jesus, que toda tristeza, Senhor, que todo desânimo, em nome de Jesus, bata em retirada agora, e que o teu Espírito Santo venha tocar em cada vida, operando um grande milagre. Pai, assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Volte com a tua vitória, irmão, irmã, aleluia, que creu nesta palavra. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aleluia.